gente treina um pouquinho e tudo, mas eu não sou vergonhosa não para falar. Então eu escolhi uma palavra para o Lifesaver mesmo, para todos que participam do Lifesaver, que eu sabia que eu não ia estar na casa de ninguém, que eu não ia estar pregando para uma pessoa que talvez é novo convertido, pregando não, que eu ia estar trazendo essa palavra para uma pessoa que não é novo convertido. Então eu pedi a Deus orientação e eu fui em todos os Lifesavers que eu participei, eu fui voltando casa por casa, por todas as pessoas que eu conheci dentro das casas, e eu fui, através do primeiro Lifesaver que eu participei, eu escolhi essa palavra aqui, e eu acredito que no final eu vou citar a casa que eu estive e o porquê de eu estar falando sobre esse assunto. E o tema da palavra é: se você quer algo extraordinário, faça algo extraordinário. Amém. Amém? Eu vou ler em Malaquias, se vocês quiserem abrir aí, 3, do 13 ao 18. Então, posso ler? Vai. Okay. Então, aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor, para os que temeram ao Senhor, e para os que se lembraram do seu nome, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho, que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E dessa palavra, o extraordinário quer dizer que é algo incomum, algo que você não vê sempre, uma coisa que sai da sua rotina e você faz sem ter preparado. Isso é uma coisa extraordinária. Então, em Malaquias fala aqui, né, que Deus marca essas pessoas que estão dispostas a fazer aquilo que não está em mente, que acontece, você vai e se dispõe a fazer. E eu vou citar aqui no casamento o que é importante, que a esposa sempre está fazendo algo extraordinário para o marido, né? No caso, ela pode fazer uma decoração diferente, ela pode comprar uma roupa especial para o marido, ou até mesmo simples decoração no cabelo, um lacinho que ela bota ali, ela já está fazendo algo diferente para o marido. E a mesma coisa o marido, ele pode fazer algo admirável para a esposa, um jantar, luz de velas, ou comprar uma viagem, né, de surpresa e dar, eu estou te presenteando com essa viagem e tudo. Mas a questão não é pregar para, não estou falando para casais, eu estou citando esse exemplo porque no mundo, nós que somos humanos, toda vez que a gente tem uma coisa que é extraordinária, uma coisa que a gente não espera na vida da gente, a nossa reação é retribuir isso que a gente recebeu. Então, se uma pessoa fez uma surpresa para você, ou se um amigo te recebe com um buquê de flores num dia que nem seja seu aniversário, talvez ela passou a entrevista amanhã e ela vai ser recebida à tarde com um buquê de flores, então isso é uma coisa que ela não esperava. E essa pessoa que fez algo extraordinário, a gente, como humano, a gente quer retribuir. Um dia que aconteceu alguma coisa, eu vou retribuir isso que ela fez por mim. E, biblicamente falando, tem vários homens na Bíblia que Deus tratou de uma maneira especial, porque saíram do seu normal para fazer algo extraordinário por Deus, ou para Deus, ou por temer a Deus. E eu vou citar algumas pessoas, um deles é Daniel, que está registrado em várias partes da Bíblia a sua fidelidade ao Senhor, que ele preferia morrer do que se curvar durante qualquer Deus ou autoridade, no caso era o rei, né? Então ele preferiu que ele fosse jogado ali naquela cova dos leões, que ele fosse comido por aqueles leões, do que ele não ser fiel a Deus. E Deus fez com que ele passasse por isso, ele foi fiel a Deus, ele foi jogado na cova dos leões, e Deus fechou a boca dos leões e o protegeu. Então ele fez algo que não era comum. No meio daquela podridão toda, naquela época que todo mundo adorava os reis, ele se manteve-se intocável. E Deus o preservou e tirou ele daqueles leões ali naquela hora. Outra pessoa citada na Bíblia é o José, que foi traído, ele foi humilhado, foi vendido, preso, e mentiram contra ele. E ele não blasfemou contra Deus. E tão pouco ele tocou na esposa, né, de Potifar, que tanto seduziu ele, que ele podia ser, na cara de Potifar, ele ser um homem e ser amante da mulher de Potifar. E ele preferiu sofrer aquilo, passar por aquela tentação,
e fazer algo extraordinário e manter-se limpo perante Deus, e Deus montou José. E assim foi com outros homens. Eu fiz uma coisa bem simplificada, porque a Tati falou 5 minutos, mas se eu fosse falar da vida de Noé, de Abraão, de Zaqueu, né, que fez uma coisa diferente, ele subiu na árvore para Deus enxergá-lo, e Deus foi na casa dele e fez milagres na vida dele. Abraão, ele deixou a terra dele, a família e tudo, e foi ter numa terra desconhecida. Deus também amou a vida de Abraão. Então tudo isso foram coisas extraordinárias que esses homens fizeram na Bíblia, que eles fizeram para Deus, eles não fizeram para o homem. E através disso Deus fez deles pessoas especiais e honrou e fez coisas extraordinárias na vida deles também. Então tudo que a gente faz, que é imprevisível, que é fora de data, isso é impactante. Eu coloquei no Facebook essa semana o que é impactar para você. Eu tive várias respostas. Tive uma prima do Brasil que falava: impactar é chegar chegando. Teve várias pessoas que falaram: impactar é uma coisa que te faz, que te dá um choque, né? Que te deixa assim, entusiasmado e tudo. Teve uma vez que a Mari citou isso numa palavra que o Cris deu na casa do Márcio. Falou assim: nossa, eu estou impactada com essa palavra. Então, o extraordinário que está na Bíblia, e dessa passagem que eu peguei, disso que eu quis falar, hoje não se usa mais fazer algo extraordinário, vou fazer algo para impactar. Então, hoje não se usa mais a palavra assim, eu vou fazer algo extraordinário, não, eu vou fazer algo que a pessoa vai ficar impactada quando ela vê. Então, tem essa gíria que as pessoas usam, que o impactar é um choque, né? Um choque até de um carro, é um impacto de um avião, é um impacto. Então, a pessoa pegou e fez uma gíria para poder fazer a explicação de uma coisa que te choca emocionalmente, que te faz se sentir assim: uau, eu tô boba, né? Isso aqui me deixou assim, extasiada, eu tô chocada com o que aconteceu. E é isso que às vezes Deus nos chama para fazer, para estar nesses lares, para estar fazendo a diferença. Nós temos que chegar chegando, não com as nossas palavras, mas com as nossas atitudes. Como esses homens, por temer a Deus, eles fizeram, saíram do seu lugar, saíram da sua casa, saíram da sua parentela, saíram às vezes não confiar no homem, confiar em Deus, e Deus fez com que tudo voltasse para ele no tempo certo. Porque às vezes a gente pensa que o tempo de Deus é hoje, mas não é hoje, né? Esperou, às vezes passou anos e anos, mas Deus teve a fidelidade para com essas pessoas. E agora eu vou voltar no meu primeiro Lifesaver. Eu lembro que talvez eu vou me emocionar, porque foi muito marcante para mim. Aleluia. Eu fui na casa da Hannah, foi meu primeiro Lifesaver. E eu lembro que a Tati também se emocionou muito, porque a gente se colocou no lugar dela. Como mãe, ela estava ali precisando de um milagre, né? Assim, que o filhinho dela estava perdendo o filhinho, e na hora que eu olhei para você, eu não sabia quem era. Estava a Hannah, uma loura do Facebook, gente, eu não sei quem era. Mas quando eu cheguei lá, que eu vi, era uma menininha precisando do socorro de Deus, do milagre de Deus. E essas coisas que a gente faz para o Lifesaver é algo extraordinário. A gente sai da nossa casa, a gente deixa os nossos filhos, a gente deixa a nossa vida para estar aqui. E eu fui na casa da Hannah, e naquele dia eu me coloquei no lugar dela, eu troquei telefone com ela, eu falei com ela no Facebook vários dias, porque eu fiquei preocupada com a situação dela, até que o namorado estava preso também. E eu acredito que Deus fez um milagre na vida dela. E a gente olhando, onde está a Hannah? A Hannah está no mundo, a Hannah não está na igreja. Então a gente cobra assim: Deus, o que está errado? Mas Deus tem um propósito em tudo. Deus nos usou na hora certa, na hora que ela precisava, e nós estivemos ali para impactar a vida dela e para fazer que ela visse que quando você quer, Deus faz um milagre na sua vida. Então, às vezes, a gente vai na casa de alguém e a gente cobra assim: nossa, mas por que a gente fez isso? A gente foi lá, a gente saiu da nossa casa, saímos da nossa rotina para estar ali orando por aquela pessoa recebeu um milagre e saiu da igreja. Ela não está aqui mais. Mas Deus recebeu esse algo extraordinário que nós fizemos por ele, por aquela vida. E é isso que é importante. Às vezes a gente olha para o homem e a gente desanima. Fala assim: eu não quero mais saber de Lifesaver, eu não quero mais saber de ir na casa de ninguém, porque a gente vai, a pessoa recebe um milagre e depois ela vira as costas para a gente e ainda sai falando mal da gente. Então, esse é um exemplo assim, que eu fui indo casa por casa e fui passando assim: o que a gente precisa estar fazendo para essas pessoas não saírem, ou não desviarem, ou não voltarem mais para a igreja. E eu acredito que
essa palavra me confortou, porque perante Deus nós fizemos extraordinário para Ele. Nós saímos do nosso lugar e pregamos a palavra,